Recording is on. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um. E quero aqui acolher a cada um que está disposto, né, nesse momento que é tão frio agora, mas né, que em nossas casas a gente possa se sentir confortável, né? E a minha pesquisa aí, agora nesse novo semestre, né, nesse novo período aí que nós estamos, é sobre o trovadorismo, né? Então, em relação ao trovadorismo, a Idade Média, ao trovadorismo que nós temos aqui no Brasil, em Nova Friburgo, em Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, este é uma fase que nós chamamos na faculdade, né, na Uninter, onde eu estudo. Então, é a fase B2. E nós chamamos esse trabalho, né, essa pesquisa de portfólio. Então, a ideia é passar uma interdisciplinaridade, né? Nós estamos com um conteúdo que está relacionado à própria língua portuguesa também, né? É a parte de linguística e sociedade, linguagem e sociedade, em relação à história, né? Então, eu gostaria muito, assim, se a gente pudesse fazer também algo assim dialogado também, se o pessoal se sentir aí, né, à vontade de perguntar alguma coisa. E eu vou passando, né, os slides e conversando. De repente, qualquer pergunta ou qualquer complemento, eu dou uma pausa, né, na minha fala. E se surgir alguma dúvida, eu volto, né, que a minha tela vai, né, ficar agora com os slides, eu volto e conversamos um pouco mais, beleza? Então, vocês estão vendo? Estou vendo. Está aparecendo para todos? Para mim, sim. Para o Télio, sim. Para mim também. Tá, beleza. Então, tá certo. Aqui, né, nosso tema, a Idade Média, o Brasil atual, trovas e trovadorismo no município de Nova Friburgo, né? Meu nome é Murilo Galvão Ruchinski, RU 345-7040, é o código da faculdade. E vamos falar um pouco mais sobre as trovas, a sua origem e o que temos aqui no Brasil, né? Então, primeiramente, nós temos que falar sobre a Idade Média, né? Foi esse período que surgiram as trovas. Então, foi um movimento poético-musical, iniciado no século XI, entrando em declínio no período do Renascimento. Então, nós tivemos um longo período do trovadorismo, desse movimento poético-musical, né? Ele veio de Proença, no sul da França, mas ele foi se difundindo, como na Alemanha, do qual permaneceu por bastante tempo. O trovadorismo, ele teve aí o seu declínio no século XIV, mas no século XV, ainda na Alemanha, nós havíamos alguns lugares que ainda tínhamos, né, as trovas, na Itália. Contudo, obteve muita influência na região da Península Ibérica, né, aquela região ali onde fica Portugal e Espanha, dando origem ao trovadorismo galego-português, tendo como grande diferencial as cantigas, né? Então, aqui eu trouxe um mapinha, identificando aqui em amarelo a região de Portugal, e nesse verde mais claro, a região da Espanha. E logo acima de Portugal nós temos a Galícia, né, ou Galiza, como é conhecido também. E
as trovas, elas têm essa característica de um linguajar, de uma linguagem que está associada, né? Então, é um tanto português, um português mais antigo da época, que não estamos mais acostumados a lê-lo, e também um certo espanhol. Então, temos ali uma dupla língua atuando. E é muito interessante isso, que o tanto que isso causou influência também na sociedade daquela época, como veremos, né? Também é importante, né, nós destacarmos que foi um período marcado pelo feudalismo, e a escrita ela não adquirir ainda muita expansão, né? Então essa ascensão da poesia ela favoreceu uma popularidade, né? Pelo fato de ela ter aquela musicalidade, dela ter a oralidade, então favorecia com que as pessoas memorizassem tudo aquilo através dos intérpretes dessas poesias e dos músicos, e ia passando de maneira oral, né? Então, como naquela época, todas as coisas se manifestavam de uma maneira, né? Então, a gente pode ver as próprias catedrais, basílicas, a sua estrutura física, né? Todo o simbolismo, as pinturas, os ícones. Então, tudo isso, por um modo visual, né, era que chamava a atenção da sociedade. E assim também como na literatura, como na própria questão da musical e linguística, né? Nós temos esse conteúdo de transmissão oral. Por ser uma transmissão oral, nós temos a expansão dela por toda a sociedade. Então, não era só dentre a nobreza que aquilo se expandia, mas também ia ao encontro dos artesãos, ia ao encontro dos camponeses, e então sendo de um meio popular, né, através dos intérpretes, dos quais nós veremos. Então, só para indicar aqui um pouco, né, esse aqui, essa figura, estão todos vendo? Tem uma figura aqui ao lado. Sim, é um texto, né? Isso, um texto. Não, Esse texto, perdão, padre, pode falar. eu não consigo ler o que está ali, mas eu consigo ver a figura. Então tá certo. Essa figura, esse texto, ela é uma cancioneira, né? Depois eu vou explicar melhor. Aqui tem vários poemas. Está destacado um mais claro, que é o que eu vou abordar daqui a pouco. E então é um conjunto que perdurou até os tempos atuais, que nós temos acesso. Isso eu consegui fazendo pesquisa num próprio site lá em Portugal, que é só das cantigas, né? Porque tanto a questão dessa poesia que estava atrelada à musicalidade, ela foi conhecida como cantiga, né? Então, esse é um tipo de cantiga, que é uma cantiga de amigo. Então, na abordagem trovadoresca, a principal temática era o amor cortês, em que o nobre cavaleiro idealizava e manifestava por meio da poesia um utópico sentimento amoroso por sua dama. Então, é muito simples isso, né? Era um homem, geralmente era um nobre, porque era um cavaleiro, que se passava essa história, do qual ele tinha uma idealização, ele era um apaixonado, que ele queria escrever, ter aquele sentimento de escrever com aquele sentimento a sua pessoa idealizada, né? Às vezes até mesmo uma rainha ou alguma princesa, algo assim nesse aspecto que seria utópico, não é? Então, nós vemos aí esse sentimento amoroso no qual nós chamamos de amor cortês. Né? E aqui a figura ao lado, eu fiz a representação, né, de um jogral
fazendo a sua interpretação dessas trovas para algumas mulheres ali à frente. Essa cantiga, que nós chamamos de cantiga de amigo, ela foi elaborada por Dom Diniz, que ele foi um rei, e ele escrevia muito bem essas cantigas, né? É o mesmo texto ali que eu mostrei anteriormente, mas aqui eu fiz um recorte, né? Eu acho muito interessante quando nós fazemos essa abordagem prática, colocando os textos, fazendo uma avaliação, olhando pormenores que geralmente a gente escuta muito, a gente fala muito de história, nós colocamos muitas ideias, mas poucos documentos originais nós abordamos. Então, eu achei muito interessante colocar um texto da época. Na realidade, nós não sabemos nem direito quando é que foi elaborado. Nós sabemos quando foi compilado, né? Ele foi compilado depois, muito depois, né, no século XV, XVI, mas nós não temos uma ideia plena de quando que foi escrito. E é bem complicadinho ali a nossa leitura, né? Tanto do documento, quanto desse português aí associado com um certo espanhol, né? Então, nós temos aqui, dessa trova, um poema de uma donzela exprimindo a sua amiga a alegria da chegada de um amigo, né? Ou de um namorado, digamos assim, né? Então, aqui ela vai entrar numa conversa com uma amiga, que ela diz, né? Amiga, bom, grada haja Deus, né? Então, o que é esse pequeno sinal aqui que nós vemos, né, dividindo? É como, por exemplo, gota d'água, né, que é gota de água. Ou, por exemplo, um sobrenome, de Almeida, da Almeida. Era uma maneira que antigamente se utilizava na própria expressão da língua portuguesa, dentro dessa época, e ele perdurou até o século XVIII. Eu tenho alguns documentos antigos de pesquisa que eu fiz da família. Eu tenho a família Almeida também no meu sobrinho, na minha genealogia, e eles tratavam como da Almeida. Do meu amigo que vem a mim, mas poder descrever muito bem, quando vi dos olhos meus, que possa aquele dia ver, que nunca vi maior prazer. Haja Deus em de bom grado, porque o faz vir aqui. Mas podedes crer per mim, quando eu vir o namorado, que possa aquele dia ver, que nunca vi maior prazer. Então vocês podem ver as rimas e o ritmo que ela contém. E tudo isso nos leva a um entendimento, pelo menos rimas, né? Se nós temos essa dificuldade de leitura, mas pelo menos a gente consegue captar alguma coisa. Então, até aqui, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Quiserem ligar aí o microfone para falar? Pode ir prosseguindo. Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo, Murilo. Tranquilo. Beleza. Então, eu até mesmo citei ali um pouco sobre a cantiga de amigo, né? Que era aquela jovem esperando pelo namorado, pela sua presença, né? E nós temos aqui, para especificar melhor, cada cantiga que nós tivemos presente na nossa história. Então, nós temos de duas formas, a lírica e a satírica. Lírica, de amor e de amigo. Lembra aquele amor cortês que eu falei, daquele cavaleiro que idealiza e tudo mais? Pronto, ele se encaixa aqui. De amigo, geralmente é aquela dama que está procurando
seu cavaleiro que espera dele. Porém, aqui já tem um sentido maior de uma concretude enquanto a figura feminina. Não é mais aquele algo distante, aqui já é algo muito mais concreto nessa cantiga de amigo. E temos também a satírica, né, que são até mesmo algumas reivindicações e críticas, né? No caso, nós vamos ter de escárnio e também de maldizer. Então, com base no que eu estive lendo, um professor que se chama Ivo da Costa do Rosário, lá da Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro, inclusive ele deu aula lá no Seminário Diocesano de Nova Friburgo, que é um dos temas que nós vamos entrar posteriormente, é a cidade de Nova Friburgo. Então, ele, numa das suas aulas, ele indicou o seguinte, que a cantiga de amor é a idealização pela dama, seu sofrimento, né, no caso, o homem, por um amor distante, sem perspectivas. O de amigo é a menção de uma amizade, de expressão do namorado, e maior concretude em relação à mulher. De escárnio, utilização da ironia, expressões de duplo sentido, indiretas, do qual, num tom amistoso e divertido, realiza com plano de fundo uma crítica a determinada coisa ainda e de maneira velada, né? Então, aqui é algo que bem distinto do que nós vimos, né? Esse descargo não se dizia geralmente para aquela pessoa direta, né? Se fazia toda uma volta criticando e zombando, mas de uma maneira que ali as pessoas tinham que interpretar, né? E às vezes até mesmo diante ali de um local onde era feita essa aclamação, ela, dependendo, mesmo ela sendo de escárnio, mas ela trazia ainda algo assim mais amistoso, ela trazia um pouco de... um bullying, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais atual, mas desse período aqui nosso, né? Agora, o de maldizer é aquilo mesmo, é para acabar, como se diz, né? Tem obscenidade, satirização de pessoa propriamente, ou de instituições, maledicência. Então, são coisas assim muito pesadas de que você tem contato dentre esses poemas, né? Tive olhando alguns, inclusive. Então, de fato, tem alguns assim bem pesadinhos em relação a isso, né? Então, era algo que era do costume da época. Porém, isso era envolto de tanta música ou de tanta questão da própria apresentação e tudo, que às vezes acabava passando, né? Determinadas apresentações, às vezes criticava o rei, lá na corte e tudo, mas por ser algo assim mais animado e tudo, acabava se relevando, mas existia um plano de fundo nisso, né? Assim como outras críticas, crítica ao clero e tudo mais. Agora, uma coisa assim muito interessante, do qual eu tive lendo um dos artigos que eu me baseei para fazer a pesquisa, teve um período daí que também a igreja ela se colocou muito determinada em orientar que as pessoas não estivessem com um olhar muito fixo nessa questão da crítica de escárnio e maldizer. E, inclusive, teve um pequeno concílio do qual foi falado em relação a isso, né? Então, do qual deveria ter esse cuidado, né? Mas, mesmo assim, independente disso, isso teve essa continuidade, né? Então, aqui a gente até vê um pouco, né? Existe aquela situação, não, porque a igreja ela mandava em tudo, né? Daquele período, porque ela era assim e tal.
Mas a gente vê que acontecia coisas ali na sociedade, como, por exemplo, essa cantiga de escárnio e maldizer, e acontecia, e ali mesmo as coisas deram continuidade e não havia esse prejuízo, vamos dizer assim, como muitas pessoas acabam caracterizando a igreja durante o período medieval, né? Então, sempre a gente tem que ter aquele olhar para os dois lados da moeda, né? Aquilo que a sociedade ela gerava e aquilo que a igreja, né? Os seus filhos, né? O quanto que se desempenhavam e nas coisas positivas, também naquelas coisas que nós sabemos que não foram, mas precisamos ter aí o peso da balança. Aqui eu tive também buscando um pouco sobre a questão dessa união dessas poesias através lá do próprio site das cantigas lá em Portugal. Nós chamamos cada uma delas, como eu te falei, como eu estava comentando, por exemplo, nós temos essas poesias. Para que chegasse até nós hoje, elas foram todas resgatadas e foram acumuladas. E esse acúmulo chamou-se cancioneiro. Então, nós temos 3 tipos de cancioneiro, que é o cancioneiro da ajuda, né? O cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Vaticana. Então, eu gostaria de ler esse trecho, né? E nós aí vamos explicando um pouco, né? No seu essencial, conhecemos antigas profanas galego-portuguesas através de 3 manuscritos. O mais antigo, datável no início do século XIV, portanto, o único que será contemporâneo da última geração de trovadores, é o Cancioneiro da Ajuda. Rico manuscrito, iluminado, mas que é também o mais incompleto, já que contém apenas 310 composições, na sua esmagadora maioria de um único gênero, a cantiga de amor. Então, vemos que o Cancioneiro da Ajuda, em sua grande maioria, nos 310 que nós temos, ela tem praticamente a cantiga de amor, desse amor cortês. Descoberto na biblioteca do Colégio dos Nobres, no início do século XIX, e hoje guardado na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa. Pouco sabemos sobre suas origens ou sobre o seu percurso. Trata-se, de qualquer forma, de um manuscrito que ficou manifestamente inacabado, como é muito visível nas suas iluminuras, muitas delas com pintura incompleta, ou mesmo com figuras apenas desenhadas, o mesmo se passando com as iniciais. Os outros 2 manuscritos, conhecidos como Cancioneiro da Biblioteca Nacional, ele é mais completo, está guardado na própria biblioteca lá em Lisboa. Inclusive, eu tive entrando no site também da Biblioteca Nacional e eles disponibilizam no acervo deles essa cancioneiro, né? E também o Cancioneiro da Vaticana, que está guardado na Biblioteca Apostólica, lá no Vaticano. São manuscritos copiados lá em italiano, nas primeiras décadas do século XVI, sob as ordens do humanista Angelo Solozzi, e a partir de um cancioneiro anterior, muito certamente medieval, hoje desaparecido. Então, por exemplo, esse último cancioneiro do Vaticano, ela possui as 4 tipos de cantiga: a de amor, a de amigo, a de essa de escárnio e maldizer. Então, nós temos a 4. Ela é muito completa. Ela é das mais completas que nós temos, do qual ela foi achada aí nesse período, né? Então, é muito interessante quando nós percebemos o quanto de acervo nós temos resguardados, né? Então, aqui eu mostro um pouquinho, né, a figura da cancioneiro,
da Vaticano, e isso daqui é muito interessante para a nossa pesquisa. Então, até agora, nós tratamos dos assuntos mais pontuais, que é a poesia em si. E agora nós vamos iniciar a questão dos intérpretes, quem era que escrevia, quem interpretava, quem levava para as cortes, né? Nós vamos tratar agora. Mas antes disso, eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa. Tá todo mundo muito quieto, só eu falando. Tá de boa, eu tô falando muito rápido, tá dando para entender as coisas, como é que está? Toque em frente, Murilo. Tá Tá ótimo. indo tranquilo, Murilo. Beleza. Pode, Estamos ouvindo aí, cara. tranquilo, Pode tranquilo. continuar, pode ir prosseguindo. Então, nós havíamos uma hierarquia em relação a esse processo do trovadorismo. Primeiro, nós tínhamos o trovador, que era o indivíduo que compunha esses poemas e incorporava elas à melodia. Ele já fazia essas duas coisas. Porque a própria poesia ela já tem disso. Então, a forma rimada já proporciona para que isso possa ser adequado. E ele era uma pessoa de grande prestígio e reconhecimento, e aclamado a um público seleto, porque ele era parte da nobreza. Então, geralmente, esse público seleto era a alta hierarquia que o convidava para fazer essa apresentação, né? Mas quem escrevia o poema era ele. Outros classes mais inferiores de intérpretes tomavam as poesias que eram do trovador, mas eles mesmos não poderiam fazer poesia. Melhor, até poderiam fazer, porém não eram reconhecidos, sofriam um preconceito, porque quem era da nobreza era que poderia ser o poeta trovador. Posteriormente, nós vamos ver a figura do jogral, que é justamente aquele que interpretava de maneira alheia, ou seja, para as camadas populares, gozando de pouca consideração. Então, o jogral era aquele que saía lá naquele feudo e iria nos locais específicos fazer a sua apresentação, só que era para, vamos dizer assim, para a galera, né, como nós falamos hoje em dia. Então, no olhar daquela sociedade, a consideração era, de certa maneira, um profissional, né, que para eles não era um profissional, mas que fazia o seu trabalho, que estava ali, que queria levar. Então, a população, na verdade, só teve contato com essa obra por meio do jogral. Se não fosse por ele, a grande maioria, os camponeses e tudo, não teria. Caiu a conexão Caiu. do Murilo. Caiu aí. Vanessa, corre lá. A minha conexão? Voltou agora. Voltou? Voltou. Opa, então, vamos. Onde que eu parei mesmo? Estava falando do jogral. Parou no jogral. Chego lá. Beleza. Então, o jogral. Daí nós tínhamos também o segrel. O segrel era um que tinha um pouco mais ali de consideração. Ele estava entre o trovador e o jogral, né? Ele estava aí nesse meio termo. Ele era aí considerado um profissional, só que o grande destaque é que ele peregrinava de corte em corte e realizava ali as suas apresentações, né, com um músico, coisa assim do tipo. Então, era aquele que pedia ali a autorização e entrava naquela corte. E o menestrel era aquele cuja função era dar vivacidade. Então, através da música, através com os instrumentos, a flauta,
o alaúde, o fole, enfim, era aquele que era o músico. E às vezes havia mais de um, né? E também nós tínhamos aquelas pessoas que faziam malabarismo, também as dançarinas, e que se chamavam soldadeiras, né? Até um nome esquisito, soldadeiras, mas era assim conhecido e tinha uma péssima reputação elas. Elas não eram pessoas muito reconhecidas pela sociedade, não. Eram, infelizmente, essas mulheres tinham uma reputação muito baixa, assim, por esse tipo de serviço na época, que era o serviço do dançar. E, no caso, também tinha aquelas mulheres que faziam também o papel do jogral. Elas também faziam essa aclamação também, assim como o homem. Então, um dos aspectos também do meu próprio trabalho era falar também sobre algum que eu quisesse abordar, né? Então, tem esse nobre que se chama Paio Soares de Taveiroz, que ele foi aí um dos primeiros aí dos galegos portugueses, né? A metade do século XIII, a fazer uma composição. E ele fez a Cantiga da Garvaia, né? E ela ficou muito conhecida, ou Cantiga da Ribeirinha também, como se chama, apesar de ele ter sido considerado, em ter realizado essa trova, nós temos uma biografia muito escassa, é algo assim muito difícil de abordar sobre a vida. Mas é atribuída a ele a trova, como eu destaquei. Não vou lê-la para vocês, mas o que é interessante dele, de nós ressaltarmos, é essa cantiga. Ela foi, por muito tempo, ao menos, considerada como a primeira trova portuguesa, galego-portuguesa. Então, esse movimento do trovadorismo, ele entrou em declínio no século XIV, mas ele deixou um legado importante para nós, que até hoje nós estudamos as trovas e temos grupos que compõem as trovas. E, por exemplo, esse agrupamento poético da Cancioneiro Vaticana, que foi compilado no século XVI, ela contém 1.205 cantigas. Então, põe cantiga nisto, né? Então, a gente vê aí o quão é importante tudo isso. Bem, terminado de nós falarmos aí sobre a Idade Média, sobre essas trovas, acho que ficou bem claro aí os e tudo para nós. Vamos falar um pouco sobre as trovas em Nova Friburgo, que advêm dessa realidade. Então, aqui nós temos, né, estimativa de números, IGE, dessa cidade de Nova Friburgo, e ela tem um cultural muito importante, porque hoje ela é conhecida como a Meca das Trovas. Então, ali teve uma composição muito forte dessas trovas que advêm, e existem ali vários trovadores. Culturalmente, ali se manifestou muito. Mesmo tendo ali a vivência, né, de um público alemão muito grande, né, e acredito também que seja um ponto positivo, porque na Alemanha também houve muito forte o trovadorismo, e ali foi um local, Nova Friburgo, de uma colonização alemã muito grande, né? Então ali foi criado, em 1960, os Jogos Florais, que é justamente o concurso de trovas. E começou daquela época e até hoje, os Jogos Florais aí continua vivo, firme e forte, e são trovas que as pessoas elaboram de todos
os cantos do Brasil e participam do concurso, né? Então, reúne nessas trovas e ali se avalia com vigor as exigências literárias, né? Como que ela funciona? São 4 versos com 7 sílabas em cada, né? Rimando pelo menos o segundo com o quarto verso, né? E tem que manter na sua estrutura o pensamento, começo, meio e fim. Né? Então, você tem que compreender o que aquela mensagem ela quer te passar. Não vale apenas você fazer a ritmação silábica ali de 7, com as rimas alternando entre os versos, se a ideia ela fica toda descabeçada. Né? Então, aqui nós temos a vista da cidade de Nova Friburgo. Aqui nós temos uma trovinha, né? Ali eles sempre buscam colocar uma trova na cidade, no próprio poste, e ali fazer essas indicações, né? E às vezes vai até para o poste trovas de outras pessoas que vão para o concurso, né, que são chamados por causa de suas trovas, e lá é bem interessante esse momento da trova perdão, esse momento de concurso, e eles também ganham prêmios, né? Então, além dessa questão dos jogos florais, também existe no município oficinas. Então, eles se reúnem constantemente, os trovadores, eles trocam ideias, eles conversam sobre o planejamento, elaboram trovas e também colocam em perspectiva cultural, porque é algo muito cultural e faz parte daquele povo de Nova Friburgo. Então, não pode se deixar morrer. Esse é um aspecto que tem que se perpetuar. Então, eles realizam atividades em escola. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque incentiva uma prática acadêmica, né? Então, é algo que é uma oficina, então se leva todo um apoio. Não é algo que, teoricamente, nós vamos abrir lá o material, né, a apostila, ou abrir escrever lá no quadro somente as estruturas verbais, também as estruturas, os adjetivos, substantivos e a parte, né, da própria literatura, mas, de fato, incentivando na prática eles aprenderem isso e a criarem gosto, terem estímulo pela literatura e pela língua portuguesa. Então, isso é muito legal, essa iniciativa. E ali eles vão em torno de 30 trovadores da própria cidade que se reúnem e vão até essas escolas e fazem esses trabalhos. Então, aqui, gente, eu tive a liberdade de tomar 2 poemas que foram reconhecidos lá nos Jogos Florais. E aqui eu quero explicar um pouco para vocês, às vezes pode ficar um pouco confuso, como que é essa separação da própria poesia, né, da própria trova. Então, só aqui para a gente fazer rapidamente uma retrospectiva. Nós começamos lá atrás, falando um pouco sobre a origem, onde se iniciou, quem elaborava, quem interpretava, e agora nós estamos passando para a sua estrutura, né, a estrutura em si da própria trova. Então é o seguinte, nós vamos ver que tem aqui algumas junções que são feitas das palavras, né? Alguns artigos que não são, que elas não são consideradas para fazer parte dessa 7ª sílaba, e daí a gente aqui consegue perceber toda a entonação musical que ela pode produzir, né? Então, aqui nós temos, nessa primeira, ele é de Antônio Augusto de Assis, aqui do nosso estado, Maringá. Só vou lê-la antes de fazer a análise. Sou parte da natureza, e, ao preservá-la seguro, em minha própria defesa,
a chance de haver futuro. Então, aqui, a ideia do poema está clara, né? Ele quer preservar essa natureza, porque há uma chance de haver futuro. Eu vivo aqui, eu preciso preservá-la para o bem do mundo, e para também com que a minha descendência, ela possa ter os bens, ela possa frutificar de um mundo melhor, né? Num sentido aí da nossa própria ecologia. Agora vamos analisar a própria estrutura. Sou, né? Então aí nós já temos uma sílaba. Parte da natureza. Só que aqui eu não vou separar aquele dá, eu uno. Então sou parta natureza. Então sou parta natureza. Aí nós formamos 7. E ao, então aqui esse e o ao, a gente junta eles, né? E ao preservar, lá nós não contamos o último, o lá. Por quê? Porque a tônica está anteriormente no A. Então nós não contaremos. A C, que nós tomamos como uma sílaba, guro. Aí forma mais 7. Em minha própria defesa. Ou seja, aqui também a tônica no pró, o preá fica fora, defesa entra, 7. A cai fora, chance d'haver futuro. Então não fica de haver, mas fica d'haver, como lá em cima, parta natureza. É diferente um pouco essa estrutura silábica daquela estrutura que nós conhecemos, métrica, que nós vamos associar, tipo, com, por exemplo, às vezes, uma letra solta e adequando as outras, né? Por exemplo, K, dá, e a gente vai fazendo essas divisões, né? Por exemplo, defesa, né? Mas isso não tem importância, no caso, na trova. Para ela ser trova, tem que ser essa silábica de 7, com 4 versos. Podem perceber que ela possui 4 versos. E a outra é a mesma situação. Busque sempre aproveitar o que é bom e ao seu alcance, que é raro a vida nos dar aquela segunda chance. Então, busque sempre aproveitar, sempre aproveitar. O, não contamos, é bom seu alcance. Então, iau, né? Que é iau. Aí nós tomamos como uma sílaba e contamos as outras, aí dá 7. Que é rara vida nos dar. Rara vida. Que é rara vida. Então aí essa junção nos dá o 7. Aquela segunda chance. Então nos fecha aí a estrutura que é necessária para que nós possamos formar uma trova. Então, ela não é tão simples assim, você precisa conhecer um pouco mais, você precisa estudar, mas nada também de impossível de ser feito. E aqui esse nome esquisito que vocês estão vendo, né? Um dos aspectos do trabalho que nos foi pedido também para fazer era assumir alguma coisa cultural também na nossa cidade e elaborar uma trova em cima desse algo cultural. Eu até, com a questão da apresentação, esqueci de dizer a vocês, a ideia principal, até posso mostrar no final aqui, é um folder que eu estarei mandando para a faculdade no fim aí da apresentação. Eu já tenho esse folder feito. E juntamente, né, com a apresentação aqui para vocês. Então, são vários quesitos aí que nós precisávamos preencher. Então, uma delas agora que eu vou falar é um pouco de um aspecto cultural
de imigrante, do qual nós vivemos aqui, né? Vou tentar aí ser um pouco aí mais rápido, né? Já estamos aí com quase 1 hora. Só queria saber, tá tudo bem? Tá tudo certo? Alguma ressalva? Tudo bem, Murilo. Então, nós vamos agora entrar, então, num aspecto cultural aqui da nossa cidade. Eu, como descendente de polonês, eu achei interessante a gente abordar um dos aspectos, né, festivo e folclórico. E um desse aspecto que eu gostaria de estar aqui abordando é a Schwänzsonka, que é um momento assim de uma festividade que nós temos, que acontece lá no Bosque do Papa, no Sábado Santo, do qual as pessoas elas levam suas cestas com aqueles ovos pintados, que se chama também pisanka, né, no ucraniano, eles chamam de pisanka, pesanka, desculpe. E ali é feito, né, a bênção com os pães também, para as pessoas tomarem seu café no dia seguinte. E isso segue na Polônia até hoje, esse costume, do qual os imigrantes trouxeram para cá. Então, tá aí um exemplo, né? Schwänzsonka. Schwänzsonka quer dizer a bênção de alimentos. Ou, em alguns locais da Polônia, também é conhecida pelo termo Święcone. Então, essa bênção de alimentos com pão e ovos são registrados a partir do século XII, ou seja, era também num período da Idade Média. Então, vê como nós conseguimos, então, fazer ligação com esse período. E elas foram reconhecidas, essa cerimônia, nos ritos de Milão, no próprio rito romano e no antigo espanhol. Né, nós sabemos que antes do Concílio de Trento, haviam vários ritos em várias dioceses. Então, já víamos alguns reconhecimentos. E no próprio rito na Polônia, foi confirmado por várias fontes, que houve, né, esse costume aí no século XIII e no século XIV, né? Então, aqui nós temos aqui uma figurinha, né, de algumas coisas que estão ali. Posteriormente, nós vamos falar um pouco do simbólico. Então, aqui eu só quis colocar aqui um pouco do mapa da Polônia, só para situar um pouco. Acho que é interessante falar, né? Só para fazer uma ligação, né? A minha família vem de Mazowiecki, que é ali praticamente ali no centro, e também da Voivodia da Kujawsko-Pomorsk. Então, gostaria só de exemplificar aí com um mapinha. E aqui nós temos também um diácono fazendo a bênção, né, das Święconka, antes da celebração da vigília pascal, né? Então, eles fazem fora da igreja a bênção. E daí, após a vigília, eles levam novamente e fazem o seu café da manhã, né, no domingo de Páscoa. Então, a Święconka, ela está presente na mesa, né, junto com carnes e bolos. É colocado um cesto, né, e ela só diferencia-se com o que é colocado lá, dependendo da tradição local de cada lugar, né. Às vezes, por exemplo, na pequena Polônia, lá na terra de João Paulo II, é de uma maneira, às vezes lá próximo já do mar, é de uma outra forma, às vezes lá na região da própria Varsóvia, é de uma maneira diferenciada. Então, nós temos tradições locais também. Assim como aqui no Brasil, o café da manhã da Páscoa dá início ao hábito de compartilhar um ovo abençoado, semelhante a uma forma simbólica lá deles, né, da quebra da bolacha de Natal. O antigo costume nas aldeias exigia dar a volta na casa com o santo 3 vezes no sentido horário, o que era para expulsar as forças do mal da fazenda. Em casas ricas havia um leitão assado na mesa, geralmente com um ovo de Páscoa na boca. Engraçado isso. Ao lado, travessas com carnes, presuntos, linguiça e bolos.
O principal bolo da Páscoa ainda é um bolo de fermento, que é um bolo específico deles, né? O chamado, aqui está Papa Baba, mas na verdade é porque isso foi da tradução lá do próprio Google, mas na verdade esse bolo se chama, não é baba, é babka, esse tipo de bolo. E às vezes aqui a gente no Brasil costuma chamar a avó polonesa de babka, mas está errado a nomenclatura, é babcia. Babka é uma espécie de um bolo, um tipo de um bolo como o pão de ló, que nós chamamos aqui, né? Mas o bolo normal para eles é o ciasto. Ciasto é um bolo comum. E o pão de ló é a babka. E também eles utilizam mazurcas. O que são as mazurcas? São músicas. Uma música próprias deles, né? Um hino, uma forma de hino com seus compassos, com a sua dança, também nesse dia. Então, 95% dos cidadãos poloneses participam desse costume de abençoar os alimentos no Sábado Santo. Né? Além da Polônia, também temos na Eslováquia e também na Bielorrússia, também onde moram muitos imigrantes, muitos poloneses, e dentre nós aqui no Brasil, por exemplo, Estados Unidos, que também tiveram aí uma massiva imigração polonesa. Então, aqui rapidamente, só para explicar para vocês o significado de cada coisa. Então, iaia, que no caso seria iaiko, que iaiko é ovo em polonês, mas no caso esse pintado aí é iaia, ou psanka, que no caso seria os poloneses, né, simbolizam uma vida nova, né, por causa da ressurreição. Então vem daí essa expressão. O chocolate, chocolate, é quase a mesma coisa em português, né? Essa partilha do ovo de chocolate, então aquela alegria e a vivência pascal em si. Kleber, que é o nosso pão, que simboliza a própria pessoa de Jesus, que nós partilhamos, também é um sentido de alegria, de comunidade. E além desses alimentos, como eu já tinha falado, né? Além do bolo babka, que é o bolo de Páscoa, babka Wielkanocna, é o bolo de Páscoa, e também nós temos o sal, salsicha, a raiz forte, mel, pimenta, queijo. Também, então tem muita coisa também que envolve essa cesta aí, né, da Shintsonga. Então, agora falando um pouco daqui, né, aqui nós temos uma foto lá do Bosque do Papa, onde foi feita ali uma dança folclórica, né, algumas mazurcas também, com um público. Aqui não tem muitas, não dá para perceber, mas ali fica cheio, fica lotado, com as suas cestas ali presente, né, para que fossem abençoadas, né. Então segue a mesma tradição e dia. Então todo Sábado Santo é realizado lá no Bosque do Papa, durante o dia, a bênção, né? Reunindo um grande número de descendentes poloneses e também de poloneses de lá mesmo, né? E acontece essas apresentações folclóricas e a própria bênção dos textos. Então aqui, ó, nós podemos ter uma visão mais ampla, e ali no cantinho o padre Kazimierz. Não sei, talvez a gente aqui no Brasil fala padre Casimiro, né? Não sei, o padre Alex talvez conheça ele. Conheço, sim. Esse ano não teve a bênção, porque era ele sempre que vai, mas aí por causa do coronavírus aí não tinha padre polonês para fazer, né? Esse ano não teve. Uhum. Como nas outras circunstâncias, né? Para evitar essa aglomeração, não teve, mas geralmente é isso, e ele sempre vai, ele é o provincial, se eu não me engano, acho que ele ainda é, e então ele sempre aí ele que conduz aqui em Curitiba aí o trabalho dos imigrantes. Então, para concluir, né, essa aqui foi a minha trova referente a Schuensong, que eu gostaria de partilhar com vocês, né? E vou fazer 2 vezes essa leitura
de uma maneira mais pausada e explicativa. Né? Em todo sábado santo, os poloneses a abençoar, os alimentos entre cantos, para a Páscoa celebrar. Percebam que a minha trova ela está composta por 4 versos, rimando a segunda com a quarta. Nós falamos AB a B. Então, aqui está sendo formada, né? E também tentei aqui fazer o máximo para que ficasse 7 sílabas, né? Então, em todo, sa, lembra que tem a tônica, badô, 1, santo, 7, se consideram os poloneses abençoar, né? A com A vira um só A. Os, sai fora, alimentos entre cantos, 7. Para a, 2. Páscoa, celebrar. Então, temos aí, né, uma trovinha aí que eu pensei, que eu elaborei. E também, só por questão curiosa, também eu acabei pedindo ajuda para minha professora de polonês para ela verter. E eu gostaria também de ler, mesmo que ninguém entenda. Mas é interessante porque nós vamos perceber que um tipo de situação que é a trova, ela não se encaixa na nossa questão de língua com a outra. Né? Então, a gente pode fazer essa comparação linguística também, como se modifica. E, às vezes, as expressões que nós queremos colocar num texto, quando nós modificamos para uma outra língua, ela, às vezes, nem cabe o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, a pronúncia dela é Zawsze kiedy jest wielkie święto, śpiewają Polacy, bo jest święconą. Zawsze kiedy jest wielkie święto, śpiewają Polacy, bo jest święconą. Então, essa é a nossa pronúncia em polonês. Então, aqui as referências do qual eu estive acessando, né? E essa é a parte aí que eu gostaria de apresentar. Só deixa aqui eu dar uma olhada. Aqui. Eu quero só mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o folder? Sim. Então, aqui está o folder. Eu praticamente usei as mesmas figuras, só que nesse formato que foi nos enviado pela faculdade, né? Então, aqui é a mesma situação e que nós abordamos. Então, pessoal, foi isso daí a apresentação. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, ficou todo mundo quieto. Que é um tema tão de pouco conhecimento das pessoas por aí, né? Mas, assim, eu até fui dar uma olhadinha em algumas coisas antes dessa tua aula, porque para não ficar totalmente boiando, assim, né, Murilo? Mas foi muito bom. É um aprendizado bem interessante. Então, quando a gente vê ali que a trova ela tem estilos bem delimitados na Idade Média, né, lírica e satírica, e quando nós olhamos para esse paralelo agora com relação ao Rio de Janeiro, Brasil, primeiro que é europeu, né, vem lá de Portugal e tal, mas quando se reporta para o Brasil, e atualmente ainda, você vê que os temas agora parece que são liberados, né, não é mais aquela questão do homem, mulher, né, aquela mulher idealizada, e pelo que eu vi também, né, essa lírica de amigo era composta por homens com um pensamento de mulher, assim, né, digamos assim,
né, como interpretando a mulher, né? O que hoje, nessa discussão toda de sociedade, aí já, nossa, causaria um escândalo, digamos assim, né? Mas, assim, é bem interessante que as temáticas ficaram totalmente abertas hoje aos trovadores aí, né? Não existe uma limitação, né? Achei bem interessante. E o que a princípio eu estava pensando que era uma rima pobre, né? Falando de literatura mesmo, depois você esclareceu que é a métrica, na verdade, né? Então daí você acaba entendendo a métrica sob um outro olhar, você acaba valorizando. Inicialmente você acha que é uma rima pobre, mas depois você valoriza pelo conhecimento implícito, né, que você explicou aí pra gente, né? Foi bem interessante mesmo, né? E eu ouvi falar também, né, nessa pequena busca que eu fiz aí, que a igreja também tinha umas trovas, né? Então ela tinha chamado a geografia, né? Então me parece que tinha assim algumas coisas que também entravam nesse estilo aí, né? Dentro dessas vertentes, né? E havia também as trovas filosóficas também, só para Então. não esquecermos. Esqueci de falar sobre isso. Interessante, mas foi muito bom. Eu até imagino, Henrique, que alguns dos hinos que nós temos na liturgia das horas, elas se assemelham à trova, se nós contarmos a métrica. É verdade. Talvez nós tenhamos ali algo que sobreviveu, talvez até. Eu não tenho estudo disso, eu não conheço o estudo ecológico da origem, né, desses textos litúrgicos, mas talvez nós tenhamos ali alguma coisa que sobrou, né, É verdade. Da Idade Média, que foi sendo, né, guardado, preservado. Nos mosteiros nós encontramos isso, né? Hinos dos monges, muita coisa antiga, do século XVI, XV, XIV, e que talvez remetam a esse estilo. Eu não sei se corresponde, mas talvez remeta a esse estilo. E se nós vamos para a Sagrada Escritura, o que eram os salmos? Sem dúvida. Eram poesias em hebraico do povo de Israel, rimadas, inclusive. A coisa vai muito antiga, se nós formos voltando, né, culturalmente. Eu imagino, não sei, não. Para mim foi muita novidade, né? Assim, nunca estudei isso, mas fiquei pirando aqui, pensando até onde chegam essas tradições, porque a gente acha que é tudo muito antigo, mas se nós pensarmos bem, de geração em geração está logo ali, e a gente é herdeiro disso. É verdade. E eu acho interessante, né, porque muitos falam na questão da questão medieval, né, foi época das trevas, né, a gente sabe que não é época das trevas, né, porque tanto nas técnicas, né, imagino que as técnicas tanto de musicais também, nessa época também se desenvolveram de certa forma, a partir dessa prática, né, do trovadorismo, pois eram poesias musicadas, né, e também em paralelo a isso, eu fico imaginando, assim, as ambiências que isso acontecia, né, falava-se que era questão da nobreza, né, mas tinha também ali aqueles que eram mais populares, então, como é que isso, eu fico, como arquiteto, né, eu fico vendo em que ambiência isso aconteceria, né, nas mais variadas, numa taverna, dentro de uma igreja, ou no campo, ou, né, eu imagino como é que isso aconteceria, ou num pequeno centro de uma cidade medieval, né, com as moças reunidas ali, não sei, eu fico tentando imaginar, assim, a ambiência que isso poderia ter acontecido, né, nos mais diferentes níveis sociais, né. E para a gente mesmo até falar que nós não podemos dizer que é a Idade das Trevas e tudo, vocês podem ver que é um ambiente, o amor cortês, de que o homem expressa o seu amor pela pessoa, pela outra mulher, de uma tal maneira que talvez uma sociedade que a gente fala que o homem não se coloca as suas emoções, de que existe essa falta, vamos dizer assim, do sentimental por parte do homem, nós vemos ali isso presente de uma maneira muito forte. Então,
de que maneira será que também nós interpretamos esse período da Idade Média, né? E então acho que as coisas não são bem assim como às vezes acaba sendo abordado, e acho que são essas coisas que nós estamos aqui estudando, estamos lidando, que realmente nos mostra que a situação ela se difere um pouco, né? Uhum. É bem interessante e bem contrastante com a sociedade de hoje, né, digamos assim, né, quando você fala ali daquela era satírica, de escárnio, de maldizer, né, hoje isso, digamos assim, da maneira que nós vivemos hoje é muito difícil ver essa coisa mais com eufemismo, uma coisa mais branda, né, hoje as coisas são violentas, as críticas são totalmente indiretas, não tem indireta, né? Não tem espaço para coisa indireta, né? A relação espaço-tempo de vida, assim, que nós vivemos mudou muito, né? É interessante a gente olhar para trás no tempo e ver como as coisas eram feitas também e ver como hoje as coisas são, não é? É bem interessante esse paralelo, assim. Parece que não tem espaço para coisas indiretas na nossa sociedade hoje, né? Tudo muito direto, tanto nas relações como no cortejo, digamos assim, né? E nas relações diretas mesmo, né? Humanas, em todos os sentidos, né? É muito diferente a sociedade hoje, né? Muito. Eu queria, quando eu estive no Mato Grosso ano passado, depois eu quero retomar essas gravações. Eu fui, teve um momento de oração lá no interior, numa fazenda lá longe, 200 quilômetros para frente da cidade, bem interiorana mesmo. E depois da a missa normal, rito romano, normal, né? Cultura, claro, do interior do Mato Grosso, mas tudo aquilo normalzinho. E depois eles fizeram o terço. Eles chamaram de terço, mas não é o terço, não é o nosso terço. São cantigas muito. A gente percebe pela melodia. Talvez sejam trovas religiosas. Eu preciso retomar, vou mandar para o Murilo depois. São vídeos meio longos, eu tenho que mandar para a nuvem. Mas tem um estilo trova, assim, sabe? Um estilo muito antigo aquilo. O jeito de falar, a maneira de rimar, aqueles cantos remontam a séculos anteriores, né? E eu fiquei impressionado e comecei a gravar. Eles sabem tudo de cor. Tudo. E é longo, 1 hora e tanta de cantoria, sabe? Que vai cantando os santos, é São João Batista, depois Nossa Senhora, depois São Pedro, e vai passando, sabe, tudo. E sempre a última estrofe inicia a primeira. Eu acho que aqui está o jogo de memória, né? Eles cantam, são 4 estrofes, né? São 4 versos ali, né? E como na trova, e a última repete a primeira seguinte. Então eles vão. É uma maneira para criar memória, né? E é muito interessante, sabe? Aquilo vai rimando e é um estilo melódico completamente diferente do atual, né, que nós temos. É outra coisa. Depois eu vou te mandar, Murilo, pode ser interessante para o teu estudo aí. Tem uns 10 minutos de gravação aquilo ali. Beleza. Vou baixar numa nuvem Beleza. e vou te mandar. Não dá para entender, é um português meio enrolado, assim, né? É algo bem antigo. Assim, eles vão enrolando aquele português, assim, bem diferente. Alguém queria falar mais alguma coisa? Olha, primeiramente, obrigado pelo convite aí de participar da sua exposição. Muito bom, gostei. Para mim é um tema novo, né? Então, tipo, não é algo que eu tenho familiaridade, né? E também uma coisa que eu achei interessante, né? Até você contando, enfim, de do todo o histórico, mas uma coisa eu falei assim, era por isso que eu não entendia a questão da contagem silábica, né? Eu falei, gente, nunca fala que tem tanto, eu conto e não dá certo, porque agora eu entendi, porque eu fazia da outra forma, né? Mas muito bom, parabéns, Murilo, aí pela exposição, segue firme.
Acho que ele travou. Também travou. Eu também queria ali agradecer também a presença do Matheus. Ele chegou um pouquinho depois, que ele estava lá se organizando com o grupo de oração, né? Mas mesmo tarde, seja bem-vindo. Mesmo que eu esteja falando tarde agora, mas seja bem-vindo. Tá tudo certo aí, então? O Tele sempre gosta de falar alguma coisa, não vai falar nada dessa vez. Oi, Murilo, posso falar? Pode, Adri, pode. Eu fui ligar o microfone e acabei saindo sem querer. Eu queria só comentar que eu achei muito boa a sua trova, bem criativa. E em relação à apresentação também, achei todo o conteúdo bem interessante, bem apresentado. Eu não tinha muito conhecimento, né, sobre o assunto e tal, mas eu achei bem legal a forma que é construída a trova, como que é organizado tudo. Então, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu achei interessante também o aspecto que você falou, Murilo, de que a questão da educação mesmo, assim, né? Ela funcionava também meio que pedagogicamente, né? Com os assuntos, né? Você fez um paralelo até das catedrais, o simbolismo, né? Que a igreja utilizava e realmente utilizava, era pedagógico, né? Era a evangelização que a igreja também trabalhava nas imagens, nos vitrais, na forma das igrejas e tal. E, de certa forma, também o trovadorismo chegava, a autoria pertencia à nobreza, né? E a nobreza, nesta época, estava inclusa como clero também, né? Nessa história da igreja, mas também chegava nesses outros graus, né? Que você foi explicando, né? Do jogral, etc, os outros graus, né? Das pessoas que faziam isso também, né? Que tomavam e só cantavam, outro era o músico e tal, chegava de um modo popular também, né? Então, também, de certa forma, era uma cultura que se disseminava, assim, né? De modo cantado, né? Para as pessoas, né? Que não tinham livros nessa época, não tinha imprensa, né? Era tudo copiado, né? Até o século XV, né? Por exemplo, né? Então, bem interessante essa visão também mais pedagógica de falar as coisas, de modos de expressão, né, de linguagem, né? Muito bom. Deu para aprender bastante. Imagina. Muito bom. Eu vou ficar quieto agora porque eu já falei demais. Não, pode falar. O senhor que é o professor também aqui. Eu sou né? professor, Então, mas não disso. Não disso. Mas a arquitetura acaba também entrando, vamos dizer assim, de certa maneira ali, né? Quando eu falei das catedrais. É ótimo, é isso aí mesmo. É isso aí. Né? É ótimo. Mas então, pessoal, valeu mesmo pela presença aí de todos e também quero agradecer pela disposição do tempo. A gente falou bastante aí, mas quero agora encerrar, né, esse momento e que a gente possa, que nós possamos aprender um pouco mais com a trova e com todo esse contexto que nós estamos lidando, né? Mas que cada um de nós possa aguçar, né, esse entendimento e possamos cada vez mais